Olá, queridos alunos, para aqueles que são meus alunos da escola, aqueles que são meus alunos do YouTube, se você está estudando para vestibular, para o Enem, ou se você apenas quer se preparar melhor para uma prova. Essa videoaula eu fiz de balanceamento químico por tentativa. Muitas vezes os alunos têm muita dificuldade nesse assunto até adquirir a visão do balanceamento químico. Então, vamos começar a explicação dessa videoaula. Se for necessário, pause o vídeo, assista aos poucos, para até você dominar esse assunto e nunca mais ficar com dúvida. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos colocar aqui a apresentação. Eu fiz um slide simples para a gente poder entender bem o assunto. Não precisa de muito efeito para que você possa compreender esse assunto. Basta você prestar atenção na lógica e na ideia. Então vamos lá. Muitas vezes, quando a gente pensa em balança, já vem aquele medo: nossa, vou me pesar, estou acima, e às vezes não é uma coisa tão boa. Então, o que que acontece? Na química moderna, vamos sei lá, no século XIX, as balanças não era só de uma medidas digitais que nós temos hoje em dia. Elas eram que nem essa aqui, de dois pesos ou dois pratos. E para você balancear, elas precisavam estar sempre no mesmo nível. Deixa eu aqui pegar minha caneta para a gente poder explicar melhor. Então, o que acontece? Pegava o objeto que você quisesse pesar, e ao você colocar esse objeto na sua balança, o que que ela vai acontecer? Ela descia para o lado do objeto que você colocou, enquanto a outra balança ficava em cima. Então, para contrapor, tinha que colocar outros pesos para reequilibrar essa balança, essa medida colocada. Para a gente poder entender um pouquinho dessa ideia, a gente vai falar sobre dois cientistas. O primeiro aqui é Lavoisier, que é o pai da química moderna, e o segundo é Dalton, que faz a ideia mais primitiva do modelo atômico, como uma partícula maciça ou bola de bilhar. O que que acontece com Lavoisier? Em Lavoisier, nós temos a lei da conservação de massas. Ou seja, na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Se você vai fazer uma reação química, você não tem perca de massa. É uma das leis ponterais. Se você tinha 30 gramas em reagente, você vai ter 30 gramas de produto. Você não tem perca de massas. Você vai conservar as massas dos seus reagentes em novos produtos. E Dalton, ele comenta o seguinte sobre esse assunto, para a gente poder entender a ideia de balanceamento. Dalton, ele comenta sobre a reorganização atômica. Ou seja, numa reação química, os átomos eles são rearranjados, reorganizados, remontados. Se eles estavam montados de uma forma no reagente, vamos colocar aqui um exemplo. Quando você faz essa reação química, todas essas ligações elas são quebradas e você tem uma nova configuração nos produtos. Você vai ter uma nova montagem. Vou colocar aqui, por exemplo, fazer uma montagem diferente. Então, se eu tinha quatro bolinhas brancas, quatro átomos brancos no reagente, eu ainda preciso ter esses quatro átomos no produto montados de forma diferente. É que nem você fosse brincar de Lego. Você pode montar, você pode desconstruir, você pode remontar de diversas formas possíveis, de acordo com a sua criatividade. Então, quando nós casamos essas duas teorias, o que que nós temos? Não tem sumiço de átomos, os meus átomos não desaparecem numa reação química, eles apenas são reorganizados. Então, eu conservo a quantidade de massa utilizada das minhas substâncias e, molecularmente falando, eu vou ter novas moléculas montadas de formas diferentes. Então, essa é a ideia básica do balanceamento.
eu não vou ter perca de átomos em uma reação. Se eu tenho 10 átomos nos reagentes, eu preciso ter 10 átomos no produto. Se meu produto apareceu com 20 átomos, quer dizer que meus reagentes também têm que ter 20 átomos. Eu preciso manter a minha balança equilibrada. Para a minha balança estar equilibrada, ela precisa estar no mesmo nível. Vamos ser assim. Eu vou manter ela na mesma linha, na mesma medida. Então, isso aqui é o balanceamento. Se eu tenho dois átomos aqui no reagente, eu vou ter dois átomos no produto. Não vai sumir. Porque se sumisse, a minha balança ia se desequilibrar. E isso não acontece. Vamos passar aqui. Eu preparei esse slide para a gente poder comentar algumas regrinhas do nosso balanceamento químico. Vou pegar aqui para eu poder digitar, para ficar mais fácil a gente poder compreender. Depois eu reexplico desenhando qualquer coisa. Então, a primeira regrinha que você deve prestar atenção: só existe um caminho para o balanceamento químico. Ou seja, não tem várias formas, não, só tem um caminho. Colocando o número estequiométrico na frente. Nossa, que nome estranho, estequiométrico. Pode ser que apareça em algumas questões para vocês. Mas nada mais é que a quantidade de moléculas, o número que aparece na frente da molécula. Eu costumo falar que é o número grande. Então, você só balanceia quando você aumenta a sua quantidade de moléculas. Preste atenção para o seguinte: nunca pode apagar os números que aparecem. Você não pode dar seu jeitinho de você arrumar de maneira mais rápida. Muitas vezes o balanceamento não é feito na primeira tentativa. Você tem que ficar reorganizando até você poder equilibrar os dois lados. Então, não adianta você apagar os números existentes, nem os números da molécula, que é a tal atomicidade da molécula, nem os números grandes que apareceu na reação. Você não pode estar o seu jeitinho, você tem que seguir o caminho correto. E o único caminho correto que existe é você colocar o número na frente das moléculas, até você poder equilibrar. Daí, para você poder fazer um balanceamento eficaz, tem algumas dicas. Vou colocar aqui, ó. Dicas para o bom balanceamento. Primeira dica: se você tem dificuldade de enxergar se a equação está balanceada ou não, enumere os átomos presentes nos reagentes e nos produtos, tá? Aí você vai poder ampliar a sua visão. Segunda dica: faça o balanceamento primeiro dos átomos exclusivos. Sempre deixe os repetitivos por último. Como assim, professora? Se eu tenho um átomo que apareceu somente uma vez no reagente, uma vez no produto, ele é um átomo exclusivo. Apareceu somente uma vez, porque eles vão repetir pelo menos uma vez. Mas tem átomos que nem o oxigênio e o hidrogênio que estão presentes em mais de uma molécula do reagente e também em mais de uma molécula do produto. Então, deixa esses por últimos. Então, qual que é a minha dica? Oxigênio tem que ser o último a ser balanceado, porque ele sempre está se repetindo. Depois o hidrogênio. Então, deixa esses átomos, hidrogênio e oxigênio, por último. Muitas vezes você vai balancear e depois você só vai fazer a prova real do oxigênio para ver se bateu, para você não ficar perdendo tempo mental de cálculo.
Então, você faz primeiro o balanceamento daqueles que se repetem poucas vezes. E para a gente balancear, a gente multiplica o número grande pelos átomos da molécula. E se eu tenho átomos repetitivos, eu somo esses átomos de moléculas diferentes se eles estão presentes no mesmo lado. Se tiver um pouco convulso agora, a gente vai treinar 4 exercícios e mais um de vestibular, 5 no total, para você poder assimilar bem esse assunto. Então, essa é a minha dica. Enumerar primeiro os átomos até você ter o domínio e faça o balanceamento primeiro dos átomos exclusivos, deixando aqueles que se repetem por último, para você não se atrapalhar no balanceamento químico. Um conselho: tem um site, que é o PET, que tem um jogo químico de balanceamento. Eu aconselho você também ir lá jogar para você ir treinando a sua visão de raciocínio químico. Então, a gente só tem um caminho, que é colocando um número grande na frente, que é o número estequiométrico. Eu não posso apagar nenhum número existente e eu vou arrumando, aumentando até os dois lados estiverem equilibrados. Então, os primeiros exercícios eu vou fazer numerando e depois eu vou comentando por raciocínio. Vamos aqui. Deixa aqui apagar essa anotação para não atrapalhar esse slide. Para a gente poder começar aqui, comentar esse assunto. Então, olha, por exemplo, uma reação química, a primeira coisa que a gente analisa uma reação química é a presença da sua seta. O que está antes da seta é reagente, o que está depois da seta é produto. Então, vamos aqui fazer a nossa tabelinha de numeração, que é o nosso rascunho. Então, eu tenho reagente, eu tenho meu produto. No reagente, eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Repara, Lavoisier e Dalton, você não tem perca atômica, você vai ter uma reorganização. Então, no produto, você também vai encontrar carbono, hidrogênio e oxigênio. Pode ser que não esteja nessa mesma ordem, só que eles vão estar presentes. Na hora de você enumerar, organizar, coloca eles na mesma ordem, para você poder ter a visão do que você precisa arrumar, até você ter o domínio. Então, aqui no reagente, eu tenho 2 carbonos, 6 hidrogênios, e o oxigênio eu vou ter um aqui que não aparece nada, mais 2 desse lado. Como ele está em moléculas diferentes, eu somo a quantidade de oxigênios, que eu vou ter então um total de 3. No produto carbono, eu tenho somente 1. Hidrogênio, eu vou ter 2. Oxigênio eu também vou somar. Então, vai ser 2 mais 1. Vou ter 3 também. Então, olha aqui. Quais que só aparecem uma vez? Carbono aparece uma vez, de ambos os lados, e hidrogênio também aparecem uma vez de cada lado. Oxigênio é o mais repetitivo, então você não vai começar por ele. Até porque nessa primeira análise, teoricamente, ele está balanceado. Só que para uma equação química ela estar realmente balanceada, todas as quantidades atômicas devem estar batendo. Não pode ter somente uma, tem que ser todas. Então, por exemplo, se aqui tem 2, aqui eu também tenho que ter 2. Então, vamos pensar. Que número multiplicado por 1 vai dar 2? É o próprio 2. Pronto, arrumei. Tem algumas orientações que falam de transposição de atomicidade. É só você colocar o 2 aqui, aqui como só tem um carbono, você coloca o 1 aqui na frente. Você também pode ir por essa linha. A atomicidade é esse número pequeno que aparece aqui na molécula. Eu gosto de chamar de número pequeno, mas isso também é chamado de atomicidade. Vamos lá. Vamos agora, aqui arrumei, deixei com 2 também. Isso aqui é rascunho. Você pode ir riscando e arrumando para até você ter a certeza que você balanceou. Se o hidrogênio aqui tem 6, aqui desse lado também precisa de 6. Tá? E vamos pensar, que número multiplicado por 2 dá 6? É o nosso 3. Então aqui, ó, arrumei. Para eu poder organizar. Agora falta eu ver como é que ficou o meu oxigênio. Lembra que ele é o último que a gente tem que analisar normalmente, porque ele é muito repetitivo. Então vamos aqui, ó. No reagente, eu não alterei nenhum oxigênio. Então, eu continuo tendo 3 oxigênios.
Só que no produto eu aumentei. Vamos ver quanto que ficou. 2 vezes 2 dá 4, mais 3 vezes 1 vai dar 3. Então, eu fiquei no total de 7 oxigênios. Vou colocar aqui, ó, meu oxigênio. Não, isso aqui parece um quê? Peraí, deixa eu arrumar isso aqui. Então, eu tenho 7 oxigênios. Vou deixar uma bolinha mesmo. Desse lado, eu também tenho que ter 7, porque eu tenho que bater as mesmas quantidades. Vamos reparar aqui, ó. Aqui eu tenho 1. Se eu preciso de 7, é só fazer a conta mental. 7 menos 1 que eu já tenho é 6. Então, que número multiplicado por 2 está 6? 3. Pronto, nós balanceamos essa equação. Então, os coeficientes estequiométricos, os números grandes utilizados foram 1, 3, 2 e 3. É o número grande que aparece em cada molécula. Repara, nós não apagamos nenhum número, eu não apaguei esse número, eu não alterei a raiz da molécula, eu só aumentei a quantidade de moléculas até poder balancear. Vamos treinar mais um pouco. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho sulfeto, uma reação química do sulfeto de ferro com ar oxigênio, formando o óxido de ferro e o dióxido de enxofre. Então vamos aqui. Vamos primeiro enumerar reagente, produto. Então, primeiro aparece o ferro, depois o enxofre, depois o oxigênio. Ah, detalhe: todo átomo começa com letra maiúscula. O átomo ele pode ter uma maiúscula e uma minúscula. Só que todo átomo começa com letra maiúscula. É assim que você vai identificar os átomos. Você não precisa nem nomear, mas você tem que enxergar os átomos da reação. Então, se eu tenho isso aqui no reagente, eu também vou ter isso no produto, organizado de forma diferente. Vamos aqui primeiro no reagente. Aqui eu tenho um ferro, dois enxofres e dois oxigênios. Vamos aqui no produto. Vou ter dois ferros, um enxofre, e aqui, ó, meu elemento repetitivo, oxigênio. 3 mais 2, eu vou ter 5. Ele é meu último a observar. Vamos começar com ferro. Se aqui tem 2, aqui eu também preciso ter 2. Então, que número vezes 1 dá 2? É o 2. Você sempre vai aumentar a quantidade de moléculas. Então, esse 2, ele vai alterar quem? O enxofre, porque ele multiplica todo mundo que está na molécula. Então, o enxofre eu tinha 2, agora eu fiquei com 4. Daí eu vou para esse lado. Que número vezes 1 vai dar 4? É o próprio 4. Pronto, arrumei o ferro, arrumei o enxofre, só falta eu arrumar o oxigênio. Vamos ver quantos oxigênios eu fiquei. Aqui eu tenho 3, mais 4 vezes 2 vai dar 8. Então, eu tenho um total de 11 oxigênios. Então, desse lado, eu também tenho que ter 11. Então, que número vezes 2 dá 11? Você pode colocar em fração, 11 sobre 2, ou você pode colocar aqui quebrado, 5 sobre 5. 5 sobre 5, não, 5,5. Ah, professora, você pode colocar o número quebrado para balancear? Pode, quando é sua última opção, você pode jogar um número quebrado, que nem só tem oxigênio aqui. E como deu número ímpar, aqui também vai dar número ímpar. Então, os coeficientes balanceados foram 2, 11 sobre 5, que é o 5,5. 1, porque se essa molécula existe, quer dizer que eu tenho uma. Eu não preciso ficar escrevendo um X. Se você ver lá, já é um X. E aqui é 4. Vamos supor que no vestibular ele peça para você somar esses números e não tem opção de número quebrado. Basta você pegar essa reação inteira que você fez e multiplicar por 2. Então, você vai multiplicar, aí sim você pode depois somar para marcar a alternativa certa. Mas nas questões normais pode sim existir número quebrado, sem problema nenhum. Vamos aqui para a próxima. Essa aqui vamos já analisar sem ir tabelando. Vamos ver um por vez, tá? Já sei que o oxigênio, ó, repetiu aqui, ó, repetiu aqui, aqui e aqui. Então, ele é o último. Então, vamos ver um por vez. Se aqui eu tenho dois sódios e aqui eu tenho três, eu preciso deixar eles num número em comum. Qual o número comum entre 2 e 3? Se a gente fosse fazer o MMC, os dois números são primos, então eu só faço a multiplicação deles. Então, o número comum entre o 2 e o 3 é o 6, porque o 6 está tanto presente na tabuada do 2
como ele está presente na tabuada do 6. Então, o que isso quer dizer? O sódio precisa ficar com 6 de ambos os lados. Ah, professora, eu poderia colocar o número quebrado? Não. O número quebrado é a última opção. E a gente está começando o balanceamento químico agora. Então, aqui, ó. Para dar 6, eu preciso colocar 3. Para dar 6, eu preciso colocar 2. Agora, vamos analisar os próximos. Esse 3 alterou o carbono. O meu carbono ficou com 3. E aqui eu tenho somente 1. Então, vamos pensar. Que número vezes 1 dá 3? É 3 também. Pronto, achei o próximo número. Oxigênio. Eu não vou olhar agora. Vou analisar outras coisas primeiro. Porque o oxigênio, ele muda ainda bastante. Vamos aqui para esse 2 que me dá uma pista no fósforo. Como ele multiplica todo mundo, aqui eu vou ter 2 fósforos. Aqui eu só tenho 1. Então, que número vezes 1 dá 2? O próprio 2. Então, é esse número que eu vou colocar. Ah, tem algum átomo que só repete uma vez que eu ainda não arrumei? Tem, o hidrogênio. Aqui tem um tipo de cada lado. Vamos ver quantos hidrogênios eu tenho. Aqui eu vou ter 6 hidrogênios, então aqui eu também preciso ter 6. Então aqui só pode ser 3, porque 3 vezes 2 dá 6. Ah, professor, e o oxigênio? Será que balanceou? Vamos ver. Vou colocar aqui, ó, reagente, produto para a gente analisar o oxigênio somente. Ó. 3 vezes 3 dá 9, mais 2 vezes 4 dá 8. 9 mais 8, 17 átomos de oxigênio. Vamos ver aqui no produto. 2 vezes 4, 8, mais 3 vezes 1, 3, mais 3 vezes 2, 6. 8 mais 3, 11, 11 mais 6, 17. Então, balanceou. Eu nem precisei olhar ele, ele balanceou por tabela. Quando a gente tem certeza do que a gente faz, o balanceamento é feito. A gente só fez a prova real aqui para confirmar, mas aqui a gente colocou a única opção para cada um deles. Não tem outra opção, eu não posso apagar os números existentes. Só tem um caminho, que é você aumentar a quantidade de moléculas. Vamos fazer o último exercício aqui, depois a gente parte para uma questão de vestibular para a gente poder analisar. Aí, professor, aqui tem muita informação. Se você quiser analisar, vamos analisar aqui com calma. Primeiro aqui, ó, carbonato de cálcio, o ácido fosfórico, fosfato de cálcio, água e gás carbônico. Então, o que acontece aqui? Quem é a nossa pista? É aquele que só repete uma vez. Sempre deixe os gases por último, porque, por exemplo, aqui tem hidrogênio que aparece uma vez, aqui também, só que ele é um gás. Então, deixa ele por último. Na dúvida, deixa o hidrogênio por último. Se tem 2 exclusivos e um deles é o hidrogênio, balanceie primeiro o outro, para depois arrumar o hidrogênio, que sempre ele pode estar uma modificada. Esse aqui é um conselho que eu dou, para não correr o risco de você se atrapalhar no seu balanceamento químico. Então vamos lá. Cálcio, aqui tem 3, então aqui também precisa ter esse número. Então eu vou jogar aqui, 3. Ah, professora, eu posso colocar algum número nessa molécula? Não, porque se você colocar, você vai atrapalhar tudo. Aqui a gente fala que é transposição de atomicidade. Esse 1 vem para cá e esse 3 vem para cá. É uma nova forma de falar. Vamos lá. Carbono ficou com 3. Aqui eu tenho 1. Então, vou colocar 3 para ficar com 3 também. Arrumei, ó. Cálcio arrumado, carbono arrumado. Vamos ver aqui o fósforo, vou deixar o hidrogênio por último, tá? E o último do último é o oxigênio, porque ele é o repetitivo. O hidrogênio é o último dos que não se repetem. Ó, fósforo aqui eu tenho 2. Se eu tenho 2 fósforos aqui e aqui eu tenho 1, que número vezes 1 dá 2? É 2. Pronto. Arrumei o meu fósforo também. Estou fazendo aqui meu checklist. Agora eu posso olhar o meu hidrogênio. 2 vezes 3 dá 6. Se eu tenho 6 hidrogênios desse lado, aqui eu também preciso ter 6. Que número vezes 2 dá 6? É o próprio 3. Se eu fosse fazer a transposição de atomicidade, esse 3 vinha para cá. E esse 2 vem para cá. Foi o que aconteceu. A gente brinca de trocar os números das moléculas. Ah, professor, e o oxigênio? Tenha fé. Balanceou.
Mas se você for tomar e está duvidando, nós podemos verificar. Então vamos lá. No oxigênio, 3 vezes 3 tá 9, mais 2 vezes 4 dá 8. Tenho que ser 7. Vamos desse lado. 2 vezes 4 dá 8, mais 3 vezes 1, 3, mais 3 vezes 2 dá 6. 8 mais 3 mais 6 vai dar 17. Pronto, não precisa ter duvidado, é ter certeza que o número que você descobriu ele está correto. Com isso, nós balanceamos. Vamos então, para poder finalizarmos, analisar uma questão de vestibular, se você está focado no balanceamento. Muitas vezes, quando entra cálculo químico nas questões de Enem vestibular, você sempre deve olhar o balanceamento. Se porventura você souber fazer o cálculo, fizer o cálculo e a reação estiver desbalanceada, você errou tudo. Então, antes de fazer qualquer cálculo químico, é necessário verificar o balanceamento químico para ver se a reação está balanceada. Se ela não estiver balanceada, balanceie para depois fazer o cálculo químico. Vamos aqui, ó. O ácido fluorídrico é utilizado para gravação em vidro, está contextualizando, porque ele reage com dióxido de silício. Conforme a equação química, aqui já está me falando, não balanceada, representada abaixo. No processo de gravação de vidro, o que ele quer, o que a questão quer? A soma dos menores coeficientes estequiométricos. Então, você vai balancear, descobrir os números na frente de cada molécula e depois você vai somar. E a alternativa que tiver essa soma é a alternativa correta. Então, vamos lá. Qual é a nossa pista? Elementos que aparecem só uma vez. Hidrogênio por último. Ó, a hidrogênio aqui tem dois. Apareceu uma vez, mas esse é meu último. Silício, aqui apareceu uma vez, aqui também apareceu uma vez. Não me deu muita informação. Vamos para o próximo. Flúor, aqui apareceu uma vez, só que aqui apareceu 4 vezes. Então é por ele que eu vou começar. Se aqui é 4, aqui também tem que ter 4 fluoros. Então o único número possível é o número 4. Descobrimos o primeiro. São 4 números que a gente tem que descobrir. O primeiro já descobriu. Vamos lá. Esse 4 multiplica o hidrogênio. Então, o que era 1 se transformou em 4. Se eu tenho 4 hidrogênios aqui, eu preciso ter 4 hidrogênios aqui também. Então, que número vezes 2 dá 4? É o próprio 2. Então, eu descobri o último. O último é 2. Vamos lá. Aqui eu posso alterar? Não. Se você alterar, você vai ter que rebalancear tudo de novo. Então, aqui eu já descobri o meu penúltimo. Só falta eu arrumar esse aqui. Esse aqui eu preciso arrumar? Não, já está balanceado, ó. Tem um silício, dois oxigênios. Então, que número é esse? Nada, não é um, porque tem uma molécula de óxido de silício. Você não pode colocar zero. Não, não é uma molécula inexistente. Está na reação. Se está na reação, é uma molécula que está aparecendo. Então, é o número um. Então, vamos lá. 4 mais um, 5. Mais um, 6. Mais 2 vai dar 8. Então, a soma de todos eles está 8. A alternativa correta é a letra A. Ah, professor, e se desse número quebrado? Você multiplicava, porque ele sempre quer número inteiro quando ele pede para fazer essa soma. Espero que vocês tenham gostado. Treinem os exercícios. Vocês têm vários exercícios na internet com listas de balanceamento químico para vocês poderem treinarem. Por exemplo, essa que eu trabalhei nessa aula foi do professor Marcelo, que está disponível em PDF na internet. É só você digitar exercício de balanceamento químico por tentativa. O legal dessas listas é que elas já possuem o gabarito. Então, entendendo a lógica, é só praticar. Até uma próxima videoaula.